Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um resumo de aula. Nesse vídeo iremos iniciar o primeiro trimestre do ano de 2024, que tem como tema geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves. Ele é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí, mestre em teologia, graduado em filosofia, escritor de diversas obras editadas pela CPAD e membro da Comissão de Apologética da CGADB. Nós iremos estudar nesse trimestre um tema muito interessante e muito importante para a igreja na atualidade. A doutrina da igreja, nós iremos abordar principalmente a origem, natureza e missão da igreja no mundo. Nesta primeira lição, que nós vamos fazer o resumo, tem como título a origem da igreja. O texto áureo de nossa lição diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1, 2, 37 e 38, que nós iremos comentar ao longo da lição. A palavra-chave é igreja. Nesta lição nós temos 3 objetivos específicos, quais sejam: primeiro, descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Segundo, apresentar a igreja como criação divina. E terceiro, identificar a igreja como comunidade de salvos. Para os apóstolos, a igreja do Senhor era importante, muito importante. Por exemplo, Paulo dedicou a sua vida para pregar o evangelho e fundar a igreja, estabelecer as bases doutrinárias, bem como outros apóstolos também. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, chama de geração eleita. Nós vamos ver nesta lição que, dentro do Novo Testamento, o que a igreja é de fato, sua importância, sua vocação, a origem dela e sua vocação no mundo. Nós iremos para o nosso quadro resumo e ele fica disponível no final do nosso vídeo. Sempre tenho dito isso, para que você possa aproveitar, seja para fazer uma revisão da lição, e se é professor, aproveitar também os nossos esquemas para adaptar ao espaço disponível que você tiver, se assim o desejar, para a sua aula. Que Deus possa o abençoar em nome de Jesus. Iremos para o nosso quadro resumo. O primeiro ponto, o povo de Deus na Bíblia e na história. O número 1, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos aqui a palavra kahal, do hebraico, a palavra kahal, que dentre os contextos que encontramos no Antigo Testamento, o comentarista faz algum apontamento, pode trazer o significado de ajuntamento do povo de Deus, ou assembleia. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, traz o significado de povo reunido. Outros sentidos desta palavra, de acordo com os contextos, podem significar congregação do povo, multidão, congregação de Israel, grande ajuntamento, dentre outros. De acordo com o contexto, no Antigo Testamento também pode significar uma reunião do povo de Israel, seja para fins de culto ou não. O número 2, no Novo Testamento, a palavra para igreja no Novo Testamento é eclesia, que tem, entre outros sentidos, de acordo com o contexto, é aplicado à igreja cristã. Lá em Atos capítulo 20, versículo 28, Paulo, quando está instruindo a igreja, ou os anciãos da igreja de Éfeso, ele diz: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Note, igreja, eclesia, igreja de Deus, em Atos 20, 28. Desta forma, a igreja, no Novo Testamento, esta palavra pode significar a assembleia
de crentes que se juntam para adorar a Deus. Uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar ao Senhor. O número 3, na história cristã, dentre a tradição protestante, e aqui eu faço uma ressalva, para se fazer teologia nós temos as fontes, que são basicamente 4: Escritura, razão, tradição e experiência. Na tradição protestante, dentro de nossos conceitos em relação ao termo igreja, ao termo ajuntamento, as palavras que são aplicadas tanto no Antigo como no Novo Testamento, na tradição cristã, dentro do Novo Testamento, a tradição protestante, melhor dizendo, igreja tem o sentido de corpo de Cristo. O comentarista ele faz um acréscimo aqui para dizer, podemos entender a igreja na tradição protestante, principalmente dentro da tradição pentecostal, como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos que estão escritos no céu. Em Efésios capítulo 1, versículo 22, o apóstolo São Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo: "E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos." Note, Cristo foi constituído como cabeça da igreja, e a igreja como corpo de Cristo. Aqui nós podemos fazer uma observação. Podemos encontrar na vida, quando levamos a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, pessoas que diz que se apartou da igreja, mas não se apartou de Cristo. Deixou de congregar, se afastou da igreja, mas não se afastou de Cristo. Por esse texto nós podemos entender, se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, é impossível uma pessoa se apartar do corpo de Cristo e não se apartar da cabeça. Se afastar do corpo de Cristo e não se afastar da cabeça que é Cristo. Nós podemos fazer essa observação. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A gente tem que estar ligado na cabeça que é Cristo e ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Portanto, o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história cristã. O segundo ponto, a igreja como criação divina. O número 1, a igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja já estava no coração de Deus, como ideal divino, um projeto de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz que Deus, o Pai, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Efésios capítulo 3, versículos do 3 ao 6, a igreja do Senhor é o mistério revelado, no verso 5, pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, o apóstolo faz uma comparação do amor de Cristo ao amor, ou melhor, do amor de Cristo à igreja, ao amor do marido para com a mulher. Diz ele: "Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela." Note, aqui é um mistério revelado na carta aos Efésios. A igreja do Senhor já era um ideal divino, estava como um projeto de Deus para ser edificada. Isso foi revelado aos santos apóstolos e profetas através do Espírito Santo. O número 2, a igreja como realidade. A igreja do Senhor não ficou apenas no coração de Deus como um projeto, um ideal divino. Ela passou a existir de forma concreta. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo São Paulo diz: "De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra." Note, na plenitude dos tempos, o apóstolo São Paulo diz também que Jesus ele foi enviado. Efésios, ou melhor, Gálatas capítulo 4, versículo 4. "Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei." A partir da plenitude dos tempos, com a vinda de Jesus, ele congregou todas as coisas e formou a igreja. Como citamos anteriormente aqui, Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela.
A igreja não ficou apenas no coração de Deus, mas passou a existir de forma concreta. E quando a igreja passou a existir? Bem, a maioria dos teólogos entende que foi a partir do Pentecostes que a igreja passou a existir. De fato, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja e houve ali o início da mensagem cristã através dos apóstolos, a igreja ali estava reunida quando foi recebida, ou melhor, quando recebeu a virtude, o poder que veio do alto e passou a pregar a palavra de Deus. Aqui no Pentecostes a igreja passou a existir de fato, segundo a maioria dos teólogos. O número 3, a igreja no Pentecostes. A igreja passou a existir de verdade, na realidade, através do Espírito Santo. Aqui nós poderíamos acrescentar um comentário da seguinte forma. Alguns teólogos entendem que a igreja passa a existir com a vinda do Espírito Santo a habitar nos cristãos. Em João capítulo 20, versículo 22, quando Jesus aparece para os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. Outros entendem, como a maioria, que foi a partir do Pentecoste. O Espírito já habitava nos cristãos, mas esperavam receber o poder do alto para dar início à pregação do Evangelho, a ordenança do Senhor Jesus colocada em prática. A realidade é que o Espírito Santo passou a mover a igreja com o seu poder para a pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 2, versículos 1 e 2, nos diz o texto: mas cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. Ainda o versículo 3 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Note que mais na frente, através de Pedro, há o início da pregação cristã através dos apóstolos. Aqui me chama a atenção é que o Espírito Santo passa a habitar na igreja. Jesus tinha deixado a promessa de enviar o Consolador. E esse Consolador ia substituir o Pai e o Filho para as missões. Substituí-lo na igreja para ajudar nas missões, para a pregação do Evangelho. Nós podemos fazer uma distinção da igreja do Senhor, que é diferente das religiões, da seguinte forma. Na igreja há o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a diferença da igreja e as religiões. É o Espírito que habita a igreja. Se o Espírito Santo sair da igreja, a igreja passa a ser como qualquer outra religião. Existe uma diferença entre a igreja e as religiões, e essa diferença é o Espírito Santo que habita na igreja. Portanto, a igreja surgiu como o ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecostes. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a igreja como comunidade dos salvos. O número 1, regenerados pelo sangue de Cristo. O ingresso na igreja do Senhor se dá mediante dois requisitos: o arrependimento e o batismo. Em Atos capítulo 2, versículo 38, o apóstolo Pedro responde a uma pergunta da multidão que, atônita, ouvia o discurso de Pedro depois do derramamento do Espírito Santo. Eles disseram, ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Verso 38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Notem os dois requisitos aqui que Pedro mostra para a multidão que seria necessário para o ingresso na igreja: o arrependimento e a conversão. Isso ali se daria mediante uma confissão de fé pública, uma profissão de fé. As pessoas passariam a ser uma comunidade de salvos, pessoas regeneradas. Em Atos capítulo 3, versículo 19, no segundo discurso de Pedro no templo, no alpendre de Salomão, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Refrigério aqui é uma pessoa regenerada, uma pessoa criada, nascida de novo. Os tempos de refrigério vêm com a presença do Espírito Santo.
Arrependimento e conversão são os dois requisitos aqui, citados em Atos 13 e 19. O arrependimento e o batismo em Atos 2 e 38. Isso se dá mediante uma profissão de fé pública. O ingresso de alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. O número 2, selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, desta forma, quando uma pessoa ouve a sua voz mediante a palavra de Deus, ela é batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Em outras palavras, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo São Paulo diz que todos nós fomos batizados pelo mesmo Espírito, ou em um Espírito. Nós colocamos aqui um termo que é traduzido na versão literal e na versão mais na linguagem de hoje. O batismo pelo Espírito, o Espírito Santo insere o novo converso no corpo de Cristo. É o batismo pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Já o batismo de Cristo e do Espírito Santo, existe uma diferença. É o terceiro ponto. Cristo batiza com o Espírito Santo, isto é, capacita, é um batismo de capacitação do crente, do convertido, para pregar o Evangelho. Em Mateus capítulo 3, versículo 11, o profeta João Batista, ele diz para os seus ouvintes, para os que estavam vindo ao seu batismo no Rio Jordão, dizendo: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós citamos aqui parte do texto para mostrar que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 1, versículo 4, o próprio Jesus fala para os seus discípulos quando vai assunto aos céus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Note, Cristo batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo batiza no corpo de Cristo. Batismo de Cristo com o Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo é no corpo de Cristo. Como nós mencionamos aqui anteriormente, o Espírito Santo batiza o novo converso no corpo de Cristo. E o novo converso passa a dar início a uma nova vida com Cristo. É o Espírito quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem convence a pessoa faz uma decisão, o Espírito Santo insere ele no corpo de Cristo, que é a igreja. Isto é um batismo de iniciação. O batismo no Espírito Santo é Cristo quem batiza o novo converso com o Espírito Santo, capacitando ele para pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Nós separamos desta forma alguns elementos deste cenário do batismo para entendermos melhor essas duas situações. O batismo de Cristo com o Espírito Santo, ou melhor, Cristo batizando com o Espírito Santo e o Espírito Santo batizando no corpo de Cristo. Nós tiramos aqui os elementos de um cenário de batismo para entendermos. Existe em uma situação de batismo, fisicamente olhando num cenário possível, existe a pessoa do batizador, que é o ministrante, a pessoa que vai batizar o novo converso. Existe o candidato ao batismo, que é a pessoa que se converteu a Cristo mediante o arrependimento. E existe o recipiente, é onde o candidato vai ser inserido, vai ser batizado. Esses três elementos aqui são importantes para entendermos o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, os termos gregos traduzidos na versão literal é batismo em um Espírito, ou, na linguagem de hoje, batismo pelo Espírito. Neste texto, nós entendemos o seguinte: é o Espírito Santo quem é o batizador. Num cenário possível, aqui, o Espírito Santo é o batizador, o candidato é a pessoa que escuta a mensagem da salvação, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, e o recipiente é a igreja do Senhor. O Espírito Santo introduz o candidato, aquele que se converte, na igreja, que é o recipiente. Já o batismo com o Espírito Santo, em Atos capítulo 1,
versículo 5, e Mateus capítulo 3, versículo 11, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo, em Mateus 3, 11, e Jesus ele diz aqui, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A tradução literal do grego dos termos é com o Espírito Santo. Isto é, neste cenário possível, Cristo é o batizador. Cristo batizador, o candidato, o novo converso, a pessoa que se converteu a Cristo. Não mais a pessoa que está apenas ouvindo o Evangelho sendo convertido pelo Espírito Santo, mas aquele que já se converteu. E o recipiente é o Espírito Santo. Cristo pega o candidato, Cristo batizador ministrante, pega o candidato convertido à palavra de Deus pelo Espírito Santo e introduz no Espírito Santo. É desta forma que nós entendemos. Batismo em um Espírito ou pelo Espírito, o Espírito Santo é o batizador, o candidato, a pessoa que escuta a palavra de Deus e se converte, e o recipiente é a igreja, que o Espírito Santo introduz, dando iniciando um novo converso a uma nova vida na igreja, no corpo de Cristo. E o batismo com o Espírito Santo, Cristo é o batizador, o candidato, a pessoa convertida, e o recipiente é o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Espero que tenha ficado esclarecido. Assim, como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos congregados, ou melhor, é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, espero que tenha contribuído em mais uma lição. Espero que vocês possam compreender a diferença básica entre batismo pelo Espírito e batismo com o Espírito Santo. Espero que tenha compreendido também que os termos que se usa para se referir à reunião do povo de Deus no Antigo Testamento e à Igreja do Senhor no Novo Testamento e sua aplicação na atualidade, através da compreensão dos sentidos bíblicos para a nossa vida. Ficamos por aqui, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.